Olá, minhas queridas, mais uma vez nós estamos unidas aqui para mais um dos nossos encontros no canal Universo da Mulher e sempre, no princípio, como eu gosto de fazer, agradecendo a presença de todas vocês aqui comigo e pedindo para que vocês divulguem essa ideia sagrada para que nós possamos juntas resgatar o sagrado feminino em nós e em todo o nosso amado planeta. O nosso tema de hoje, meus amores, será sobre os sabás que são comemorados dentro da arte antiga, como eu havia prometido para vocês. Como são 8 sabás e o nosso vídeo vai ficar um tanto quanto extenso se eu gravar os 8, então nós vamos fazer um vídeo com 4 sabás e o próximo vídeo, então, eu passo os outros 4 para vocês. Então, minhas queridas, o primeiro sabá que marca os festejos da arte antiga, no qual nós praticamos esse resgate sagrado do feminino em nós, é o sabá de Soeim. Soeim é um ano novo das bruxas. Ele é festejado em 31 de outubro lá no hemisfério norte e em 1º de maio aqui no hemisfério sul, sendo que algumas tradições comemoram em 30 de abril. Esse dia é sagrado e é conhecido por inúmeros nomes. E para muitos, talvez, o mais conhecido seja Halloween. Para nós bruxos, é a festa na qual nós honramos os nossos ancestrais e aqueles que já tenham partido para o país de verão, conhecido como Summerlands, as terras de verão, Avalon. Essa é a noite em que o véu que separa os mundos, o mundo material do mundo espiritual, encontra-se mais tênue, ou seja, mais fino, e o contato com os nossos ancestrais torna-se mais fácil. É também o momento tradicional para celebrar as nossas transformações e nos preparar para o inverno que está próximo. Então, Soeim é um sabá do fogo e ele prepara a chegada próxima do solstício de inverno. Neste sabá, o poder da magia pode ser sentido no ar, especialmente nessa noite. O outro mundo se liga com o nosso, conforme a luz do sol baixa e o crepúsculo chega. Os espíritos daqueles que já partiram para o outro plano são mais acessíveis durante a noite de Soeim. Soeim ocorre no pico do outono. É o tempo do ano em que o frio cresce e a morte vaga pela terra. Sempre lembrando, tá bom, minhas queridas, que morte deve ser vista como transformação e não término da vida. O sol, neste momento, está enfraquecendo cada vez mais rapidamente. A sombra do inverno vai lentamente crescendo. As folhas das árvores vão caindo, a terra vai adormecendo e o frio vai devagar se aproximando. Soeim é a noite em que o Deus que envelheceu morre e a deusa, em seu aspecto anciã, da sábia, lamenta a partida dele durante as próximas 6 semanas. E de acordo com as medições que eram feitas através das antigas pedras da Britânia e da Irlanda, o Sol está em seu ponto mais baixo no horizonte, e por isso os celtas escolheram esse sabá em vez de Yule, para representar o Ano Novo. Porque para os celtas, esse dia sagrado dividia o ano em 2 estações, inverno e verão. Então, Soeim era o dia no qual começava o Ano Novo Celta e também o inverno. Por isso era um tempo ideal para os términos, começos e recomeços, e ainda hoje o é. Este é o dia ideal para honrar os mortos, pois nele os véus que separam os mundos estão mais sutis, mais finos, e tanto aqueles que morreram no passado, quanto aqueles que estão reencarnando, passam com maior facilidade através dos véus e portais nesse dia. Em Soeim, os portões da Sidhe, que são os portais das fadas, os portais
Entre o mundo físico e o espiritual estão abertos, portanto, nem humanos nem fadas precisam de senhas para entrar e sair, e neste caso é um momento especial para contatar o povo das fadas. Em Soen, o deus representado pelo sol está morrendo, mas sua alma vive na criança não nascida, que é a centelha da vida no centro do ventre da deusa. E isto simboliza a morte das plantas e a hibernação dos animais, sendo que aqui o Deus torna-se o Senhor da morte e das sombras. E sombras aqui como inverno, e também as nossas sombras interiores do oculto inconsciente, meus amores, que todos nós temos, e nunca como mal. Então Soen é um festival do fogo e a entrada para a parte sombria e fria da roda do ano. É em Soen que fogueiras são acesas, para que os espíritos do outro mundo possam encontrar os caminhos para partirem ao outro mundo, que é conhecido, como eu disse para vocês, como o país de verão. É um paraíso equivalente ao céu e é um lugar de descanso e refazimento, ou seja, a outra vida. Soen é o tempo de lembrarmos com amor aqueles que partiram para o outro lado. Por isso, é chamado de a festa ancestral. Toda a família ou os grupos, os covens, se reúnem para honrar e lembrar com amor e muito carinho os que já partiram, sendo que se procura evitar tristezas e só recordar os bons momentos vividos. Então, como nós já vimos, de acordo com os antigos celtas, havia apenas 2 divisões no ano que iam de Beltane, que é também um dos sabás, e depois nós veremos, não é? Até Soen, que era então o período do verão, e de Soen a Beltane, que era o período do inverno. Soen é um dos 4 grandes sabás e muitas vezes é considerado o grande sabá. Por ser o maior de todos, é o mais importante também. Todos os praticantes da arte antiga consideram Soen como a noite mais mágica do ano, e aqui podem ser realizadas muitas práticas adivinhatórias, e as mais comuns realizadas por nossos ancestrais eram aquelas que prenunciavam casamentos e fortunas para o próximo ano que estava se iniciando. Uma das tradições mais comuns praticadas pelos povos antigos era a de colocar várias maçãs em um grande barril de água. Várias mulheres se reuniam em volta do barril, e a primeira que conseguisse pegar uma das maçãs com a boca seria a primeira a casar no próximo ano. Mas sem sombra de dúvida, a prática mais famosa do Soen é o Jack-o'-lantern, ou seja, as máscaras de abóbora, que sobrevive até hoje, inclusive nas modernas celebrações do Halloween. Vários historiadores atribuem as origens das máscaras carrâncaras da abóbora, ou seja, os jacks, aos escoceses, enquanto que outros lhes conferem origem irlandesa. Quando nasceu o costume, as máscaras eram utilizadas por pessoas que precisavam sair na noite de Soen, e as sombras provocadas pela face esculpida na abóbora tinham a virtude de afastar os maus espíritos e todos os seres do outro mundo que pudessem vir a perturbar. Máscaras de abóboras também eram colocadas nos batentes das janelas e em frente às portas de entrada para proteger toda a casa. E hoje ainda nós usamos esse mesmo costume deixando a lanterna do Jack em nossas portas, do lado de fora ou de dentro, para afugentar todo o mal de nossos caminhos. O costume norte-americano de vestir-se com trajes típicos e sair pelas casas dizendo gostosuras ou travessuras, ou doces ou travessuras nas noites de Halloween, é de origem céltica. Nos tempos ancestrais, o costume não era voltado às crianças, mas sim aos adultos, pois os andantes iam cantando cânticos da época de casa em casa e eram presenteados com agrados pelos seus habitantes. Hoje em dia no Brasil, em todos os estados,
Vemos essa tradição ser praticada pelas crianças que se vestem com suas lindas fantasias e vão para a escola em 31 de outubro, que é a data de Samhain no hemisfério norte e não aqui, mas os costumes são mantidos mesmo assim pelas escolas brasileiras. E as crianças vão homenageando o espírito sagrado da arte, fazendo assim essa linda honraria à energia sagrada que emana nesta época do ano, enviada a todos nós pelos deuses. O Deus, neste período, é identificado com os animais que eram sacrificados para a continuidade da vida. Samhain é um tempo para reflexão, no qual olhamos para o ano mágico que passou e estabelecemos as metas para a nossa vida no ano que inicia. O segundo sabá do ano mágico é Iule. Iule marca o solstício de inverno, sendo esta a noite mais longa do ano. A partir desse dia, o Sol vai se aproximando da Terra e a escuridão do inverno, mesmo no auge do seu princípio, ameaça ir embora. É quando a deusa dá a luz ao seu filho novo, o Deus renovado e forte, ainda bebê. O renascimento do Deus representado pelo Sol. É importante notar que no hemisfério norte, o Iule é comemorado na mesma época do Natal e que tem um significado muito parecido com o feriado cristão, pois é o nascimento do Deus menino, filho de um Deus maior, aquele que trará esperança à terra. Aqui no hemisfério sul, Iule é comemorado entre 20 e 22 de junho, quando inicia o inverno. E o hábito de trazer pinheiros para dentro de casa é um hábito totalmente pagão, totalmente voltado à arte antiga. O pinheiro e o azevinho e tantas outras árvores tão utilizadas no Natal são árvores cujas folhas são perenes e sempre verdes e por isso simbolizam a continuação da vida. Aqui também é comum serem utilizados nas decorações os sinos, que são símbolos femininos da fertilidade e anunciam os espíritos que possam estar presentes. É desta data antiga que se originou o Natal cristão. Nesta época, a deusa dá a luz ao Deus menino, que é reverenciado como a criança da promessa, significando a promessa de retorno do Deus solar e com ele a vida nova pela terra. Em Iule é tempo de reencontrarmos nossas esperanças, pedindo para que os deuses rejuvenesçam nossos corações e nos deem forças para nos libertarmos das coisas antigas e desgastadas. É hora de descobrirmos a criança dentro de nós e renascermos com sua pureza e alegria. Colocamos flores e frutos da época enfeitando a casa, e alguns fazem uma árvore enfeitada, pois esta é a antiga tradição pagã, onde a árvore era sagrada e os meses do ano, inclusive, tinham nomes de árvores. Como disse a vocês, esta é a noite mais longa do ano, onde a deusa é reverenciada como a mãe da criança prometida e o Deus Sol, que nasceu para trazer a luz ao mundo. Da mesma forma, apesar de todas as dificuldades, nós devemos sempre confiar em nossa própria luz interior. O terceiro sabá do ano mágico é também um sabá do fogo e é Imbolc. Esta é a festa da deusa Bright, deusa muito amada, a deusa a qual nós do Coven das Filhas da Lua reverenciamos. O sabá de Imbolc se comemora aqui no hemisfério sul em 2 de agosto. Portanto, acabou de acontecer e estamos sob esta energia sagrada. E no hemisfério norte é comemorado em 2 de fevereiro. A palavra Imbolc significa no leite e refere-se à época em que as ovelhas e o gado estão amamentando a sua cria. A essência e energia de Imbolc prepara a terra para a chegada da primavera, sendo que nós ainda estamos vivendo o ponto alto do inverno, mas a deusa
vem com a sua imensa vassoura mágica varrendo o frio e a neve, retirando o que é velho, para que o novo, para nós e para a nossa vida na terra, possam reverdecer. Esta é a lua do gelo, quando ainda vivemos o rigor do inverno, mas a Senhora trará novas esperanças, fazendo com que as sementes adormecidas na terra e em nossos corações brotem após 3 longos meses de frio. A deusa Bright é a senhora tríplice do panteão céltico, tendo as 3 faces da deusa, jovem, mãe e anciã. Sendo ela, antes do deus Lugh, a senhora absoluta do sol. Ela é a própria chama divina e a chama solar. Ela é considerada a chama do coração das mulheres. A Senhora do Fogo. Ela é a guardiã das famílias e das lareiras, das fontes sagradas e dos portais de passagem para estes lugares. Ela é a poetisa, Senhora dos bardos. Ela é a Senhora das ervas que curam. Ela é a guerreira de Leinster. Ela é a Senhora da criatividade, encantamento e graça, a grande guardiã do Sopro-Awen, que é a força mental que traz a inspiração e que simboliza também o nosso espírito. E ela traz a todos este sopro divino, inspirando nossos projetos e metas para frutificarem com a primavera que logo florescerá. Em Imbolc, nós somos chamados a trazer a luz de Bright para nosso interior, buscando a conexão com o divino, recordando que a grande Mãe Terra, apesar dos maus tratos que sofre, amamenta seus filhos e nutre a todos com seu leite sagrado, seu alimento farto e sua dedicação. Que, seguindo o exemplo da grande Mãe Gaia, o nosso lindo planeta, nós sejamos amorosos, preservando os seres e a natureza, amando mais nossos semelhantes, espalhando sobre a terra mais carinho e compreensão para com os que estão com seus corações ressecados e carentes de alimento espiritual, e que sejamos mais pacientes, sabendo cuidar e relevar os que ainda não conseguem caminhar seguros. Que as sementes de amor, amizade, carinho, compreensão e muita alegria brotem em nossos corações e que cada um de nós sejamos tochas vivas de Bright sobre a terra, a incendiar corações com o mais verdadeiro amor, retirando toda a frieza do mundo. Assim, Imbolc então é a festa da amada deusa Bright. E em outro momento, meus amores, eu vou trazer uma das belas histórias desta grande deusa para vocês. E a título ainda de estudo, a saudação à deusa Bright em gaélico, que era a língua utilizada pelos povos célticos, é a seguinte: Gaba e molta Bridget, Nhonha i le herring, Nhonha le gartiri, Moilamish goleri, que significa louva a Bright, amada na Irlanda, amada em todas as terras. Vamos todos louvá-la. O quarto sabá do ano mágico é o sabá de Ostara, que é celebrado na entrada do equinócio de primavera, com datas específicas a esta estação nos 2 hemisférios, norte e sul, sendo que aqui no hemisfério sul, nossa primavera se dá em torno de 20 a 22 de setembro. Ostara marca o começo da união entre a deusa mãe e seu filho, o Sol, nascido em Iule, no início do inverno, e aos poucos os dias e as noites vão se tornando iguais. Aqui em Ostara, o deus já é um jovem rapaz, e a deusa donzela se mostra sedutora e inebriante em sua beleza e vitalidade. A natureza começa a se transformar. As folhas e as flores se renovam, os animais se sentem mais vivos, mais dispostos, a terra em um todo se fertiliza e se apaixona. Como em quase todos os sabás, a Igreja Católica, por seus motivos,
transformou festas pagãs em suas festas também, e não seria diferente em Ostara, a conhecida Páscoa para os católicos, comemorada depois da primeira lua após o equinócio de outono, e no caso, na roda do ano mágico, Ostara, que é o que nós estamos falando agora, é o oposto de Mabon, que é o equinócio de outono. Então, mais adiante, nós vamos saber também sobre esse sabá, aqui ainda nos nossos encontros. Ostara, então, marca o despertar da natureza. As sementes a serem plantadas e a sua futura germinação é a plena renovação da vida. Nossas esperanças e promessas que guardamos do Iule se realizam. Portanto, Ostara é o sabá das realizações, das renovações, de pôr em prática nossos sonhos, época de regeneração. Os cortes feitos na hibernação de sentimentos e sonhos serão agora, com o calor do sol e a beleza da grande mãe em pleno esplendor, ouvidos. Nossos corações serão acariciados e nossa criança interior será tratada, alimentada e ficará forte. Ostara recebe esse nome da deusa saxã da primavera chamada Eostre, e também é relacionado aos nomes de tantas outras deusas da primavera, como Ishtar, Astarte, Asteroth. O animal sagrado para a deusa Eostre é a lebre, essa que tem muitas conotações místicas. A fertilidade da lebre, sua relação com muitas deusas lunares, sua imolação e autossacrifício lembram antigos rituais de transformação. Conta um mito que Eostre amava muito as crianças e sempre vinha visitá-las. No lindo jardim onde a deusa ficava com seus pequeninos, havia um belo pássaro colorido, com um canto maravilhoso, pássaro pelo qual as crianças eram todas apaixonadas, mas não podiam tocá-lo porque toda vez que se aproximavam do mesmo ele voava. Então os pequeninos choravam porque desejavam muito acariciar tão gentil criatura. Eostre, que amava muito as criancinhas, pensando em agradá-las, transformou o pequeno pássaro numa lebre e de pronto todos os pequeninos correram em direção à lebrezinha para acariciá-la. Todos os dias, as criancinhas se encontravam com a amável deusa Eostre e com a gentil lebre que se punha quietinha enquanto recebia a ternura das delicadas mãozinhas das crianças. A primavera já ia chegando ao fim e Eostre precisava partir, mas antes as crianças choraram pedindo que Eostre fizesse algo, porque percebiam que a lebre não voltava a ser pássaro. Eostre, então, cheia de amor em seu delicado coração, tentou de todas as maneiras reverter o feitiço, mas como a primavera estava acabando e por conseguinte seu poder diminuíra, a deusa só conseguia fazer com que em parte do ano a lebre voltasse a ser pássaro e quando retornava a primavera, o pássaro tornava a ser lebre. Porém, a deusa não conseguiu reverter totalmente o feitiço, e mesmo quando o pássaro voltava a ser lebre, colocava ovos. Eostre se entristeceu profundamente e percebeu que, por amar demais suas crianças, havia cometido um grande engano. Então Eostre chorou. A lebre, penalizada com as lágrimas da deusa, colocou ovos, os pintou coloridos e os presenteou a Eostre. A deusa gostou tanto de tal atitude e achou tão belos tais presentes que perguntou à lebre se ela faria o mesmo, colocando mais ovinhos, pintando a todos e distribuindo eles entre suas amadas crianças. A lebre, contente em poder servir a deusa a quem amava, colocou muitos ovos, coloriu todos e prometeu a Eostre que os distribuiria a todas as crianças pela terra. Assim, nasceu a tradição de se dar ovos nesta época do ano, os quais viraram também costume na Páscoa cristã.
Quando Eostre retornou à sua morada na lua, desenhou uma lebre em homenagem a este animalzinho, que se tornou o seu preferido entre todos, e para que os seres da terra, quando vissem na lua a imagem da lebre, sempre lembrassem que, mesmo por amor, nunca se deve fazer feitiços que manipulem a verdadeira personalidade de alguém, porque um feitiço, uma vez lançado, não pode ser desfeito, somente aplacado. Então é bom que se tome consciência deste fato antes de se tentar fazer qualquer magia, porque tudo que se faz é revertido para nós mesmos, triplicado e aumentado. E se não tivermos boas intenções, lembrando que nunca se deve fazer feitiços manipulativos a ninguém, podemos prejudicar as pessoas. O Sabá celta de Ostara coincide com outras celebrações antigas, como as festas de Ísis e Osíris, de Cibele e Átis, de Deméter e Perséfone e de Atena. Este Sabá é a comemoração de muitas deusas, como Gaia, Ina e Lilith. Comemoramos a volta de Perséfone do mundo subterrâneo e a alegria de sua mãe Deméter ao recebê-la. A terra floresce de alegria por sua volta. Para comemorarmos Ostara, temos que lembrar que é a hora de terra fértil. Temos que preparar as sementes, enfeitarmos nossos altares com muitas flores e folhas, celebrarmos o reencontro de nossa criança interior, o encontro de mãe e filha, abençoarmos as sementes que irão para a terra no próximo Sabá de Beltane. Em Ostara, costumamos realizar um ritual onde pintamos ovos com símbolos rúnicos, com cores vivas, representando neles os nossos amuletos de fertilidade e os nossos sonhos. Nós podemos oferecê-los a quem amamos, em homenagem à fertilidade da grande deusa e à nossa própria fertilidade. E plantamos um deles em nosso jardim, como símbolo da plantação dos nossos sonhos que logo se realizarão. No Sabá de Ostara, marcamos um encontro com o nosso interior jovem e infantil, lembrando a época de nossa menarca, que foi nosso primeiro sinal menstrual, nos tornando mulheres férteis. Lembramos a deusa e o filho e a nossa criança interior. Então, minhas queridas, por hoje era o que eu tinha para passar para vocês, estes 4 sabás. No próximo vídeo nós vamos ver os outros 4 restantes, porque são 8 sabás, que são os festejos sagrados ao todo. Desta forma, agradeço a presença de todas, deixo um grande beijo nos seus corações e até o próximo vídeo.